Bom dia a todos. Meu nome é Alexandra Oliveira, diretora comercial da EBS IT. Primeiramente, muito obrigada a todos por dedicarem esse momento para participar aqui nessa manhã do nosso evento. Hoje convidamos a todos para falarmos sobre a reforma tributária brasileira, que foi aprovada em 2023 e que representa uma das maiores mudanças no sistema fiscal do país nas últimas décadas. Sabemos que haverá mudanças na estrutura de apurações, escriturações, cumprimento dessas obrigações fiscais, enfim, passaremos aí por um turbilhão, né, por grandes transformações. E esse novo cenário exigirá das empresas uma atenção muito especial à forma como seus sistemas de gestão, nossos conhecidos ERPs, estarão preparados para lidar com essas mudanças. Só um pequeno aviso para vocês, o nosso chat ele vai estar fechado, mas as dúvidas vocês poderão usar, ser feitas através do Q&A. Tá? O nosso chat ele fecha, mas o Q&A vocês vão fazer as dúvidas, que depois a gente vai abrir um último momento ali para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Bom, convido agora aqui para participar junto ao nosso diretor de operações, a Oracle e o escritório Nelson Williams, que é um dos maiores escritórios tributários da América Latina. Convido aí o pessoal para se apresentar. Ronaldo, por favor, pode começar a abrir as apresentações? Bom dia, pessoal. Meu nome é Ronaldo Gregory, sou diretor de operações aqui da EBS IT. Trabalho com TI aí há mais de 25 anos, né? E 20 anos aí com implementação de sistema já. Nesse período a gente já teve grandes mudanças tributárias e fiscais que impactaram os sistemas das empresas, né? Como nota fiscal eletrônica, por exemplo, né? Que foi algo que mudou muito a vida dos sistemas aí. Mas nada se compara ao que está acontecendo agora, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para discutir. Obrigado pela presença de todos. Eu espero que o evento seja proveitoso e possa acrescentar informações úteis aqui para todos os presentes. Dagoberto, por favor, se apresente. Muito obrigado, Ronaldo. Grato pelo convite. Grato, Alexandra. Meu nome é Dagoberto Gabriel, faço parte do time Oracle. Já trabalho com tecnologias Oracle há bastante tempo, né? Como a gente costuma brincar, né? Melhor a gente nem dizer quanto tempo, porque aí a gente acaba entregando quanto tempo a gente está nessa jornada, né, Ronaldo? E aí os cabelos brancos também vão contribuir com isso. Eu atualmente estou encarregado de algumas estratégias corporativas da Oracle, que significa traduzir aquilo que corporativamente se é definido como estratégia e posicionamento para a América Latina. E especificamente com relação ao tema de reforma tributária, eu sou uma das pessoas aqui que está envolvido com esta temática dentro da Oracle, e a gente tem trazido isso e apresentado junto aos nossos parceiros, assim como a BSIT, e junto também com os nossos clientes. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Por favor, Alberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dagoberto. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Alexandra. Primeiramente, queria agradecer o convite para a gente estar aqui discutindo esse tema tão importante, né, que vai impactar o dia a dia de todas as empresas. Então, é importante a gente estar aqui olhando para todos os detalhes específicos e também agradecer toda essa audiência, todos vocês que estão nos assistindo aqui, que se disponibilizaram estar aqui conosco nesse horário da manhã, né, para falar um pouco sobre reforma tributária. E, se vocês me permitirem, eu já vou iniciar aqui uma apresentação inicial, que eu acho que pode ser o ponto de partida, né, para as nossas discussões aqui, sempre com foco nos potenciais impactos para as empresas, tá? Eu vou compartilhar uma apresentação muito rapidamente. E antes, só para me apresentar, acabei não dizendo, eu sou sócio da prática de relações governamentais e de direito tributário do Nelson Williams Advogados, e nos últimos 5 anos, né, desde que começou toda essa discussão constitucional da reforma tributária, eu tenho atuado para representar inúmeros setores, inúmeros segmentos econômicos, setores produtivos, junto ao Congresso Nacional. Então, eu elaborei vários trechos que hoje fazem parte da Constituição, do próprio texto legal da regulamentação da reforma tributária. Então, eu posso dizer que eu conheço bem alguns dos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje pessoalmente, tá? Vou compartilhar uma apresentação que aí pode ser o nosso ponto de partida. Só um instante. E aí, quando vocês estiverem visualizando, eu vou pedir para que vocês
Me confirmem. Aqui para mim está parecendo que está compartilhando, mas eu não sei se todos estão conseguindo ver. Tá compartilhando sim, Alberto, tá sim. Muito obrigado, Alexandra. Então, em primeiro lugar, queria fazer até um disclaimer. Aqui o nosso objetivo é trazer uma visão geral da reforma com os principais impactos, né? A ideia é que a gente vá aprofundar alguns pontos ao longo da discussão aqui do evento, né? Mas sempre muito focado no que causa de impacto imediato, tá? Então, de forma muito objetiva aqui, todos já devem, em alguma medida, estão acompanhando a reforma tributária. A gente teve uma emenda constitucional, que é a emenda 132 de 2024, que foi promulgada, né? E a gente tem a Lei Complementar 214/25. O que essas duas normas, né, a emenda constitucional e a Lei Complementar, trouxeram, basicamente? A emenda constitucional trouxe os princípios que serviram de norte para a regulamentação da reforma. Em termos objetivos, a gente tem a substituição de 3 tributos federais, né, que é o IPI, o PIS e a COFINS, que estão sendo substituídos Roberto, eu acho que ele não está em modo de apresentação. Como de repente, pelo menos eu perdão. notei porque eu não enxerguei, né? De repente o público também aqui tem a minha faixa etária, pode ser que eles não enxerguem também, né? Deixa eu visualizar aqui se eu consigo colocar numa tela, modo tela cheia. Acho que agora foi, né? Agora Perfeito. foi, agora enxerguei. Desculpa, obrigado Não, pela imagina, eu também acabei lembrança, dizendo Alexandra. ok, mas depois eu vi que nem eu estava enxergando. Tá. Obrigada. E aí a gente tem essa conversão, né, dos tributos que estão sendo extintos em novos tributos. A gente tem o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, que estão sendo substituídos pelo imposto seletivo e pela CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o ICMS e o ISS, que estão sendo substituídos pelo IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Quando você pega a CBS e o IBS, você tem o que a gente chama de IVA dual, que é o imposto sobre valor agregado, tá? E essa modalidade é muito espelhada no que a gente tem na Europa, tá? De tributação sobre o consumo, tá? Então essa é a grande influência. Claro, tem algumas jurisdições que influenciaram a mais, mas o ponto importante é um novo regime que está sendo implementado no Brasil, que traz princípios relevantes, né? E, em tese, a CBS e o IBS são tributos gêmeos, então eles têm as mesmas características, as mesmas bases de cálculo, alíquota, fato gerador, sujeito passivo. Então, a gente tem todos esses elementos que devem que a gente espera, né? Porque, de acordo com o texto que foi aprovado, essa é a percepção que a gente tem agora. A gente tem que a CBS e o IBS são tributos semelhantes, tá? Pontos importantes a serem considerados aqui pelas empresas em relação ao como é hoje e como vai ficar após a reforma, né? Primeiro ponto, a base de incidência tanto da CBS quanto do IBS, ela é muito mais ampla do que o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, porque engloba todas as operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. O que importa aqui para a gente é a parte de serviços, tá? Ponto importante também, o cálculo a partir de agora vai ser feito completamente por fora, sem a incidência do efeito cascata. E o recolhimento do tributo vai ser realizado no local de destino. Isso é importante, são mudanças que não, como que a gente pode dizer, que são um retrato do novo sistema. Talvez a grande novidade que venha a ser debatida aqui ao longo do evento é a questão da não cumulatividade plena. E aqui eu já trago algumas considerações. O IBS e a CBS são tributos não cumulativos, mas aí vocês vão me perguntar, mas o PIS e a COFINS, o ICMS são cumulativos? São, mas eles não têm o que a gente chama de não cumulatividade plena, né? Hoje você observa uma série de restrições para o creditamento do PIS, da COFINS, do ICMS, e observa, inclusive, em algumas operações de exportação, você consegue visualizar resíduos tributários sendo exportados para fora do país, né? A ideia dos novos tributos que estão sendo implementados é possibilitar a compensação integral, total de todas as operações, né? Então, inclusive, aquelas discussões que quem acompanha muito o mundo tributário sabe, né, que tem aquela discussão do PIS, COFINS, insumos, né? Até que ponto você pode creditar um insumo que você utilizou na sua cadeia produtiva em relação ao tributo que você vai pagar. Essas discussões que existem hoje, elas vão sumir, elas vão deixar de existir, tá?
E é importante entender que o direito ao creditamento ele não está condicionado ao pagamento quando o contribuinte for adquirente de combustíveis. Essa é uma exceção importante, né? É uma ressalva que consta que é válida para todos, tá? Dito isso, aqui a gente entra no famoso período de transição, porque é a partir desse momento que as empresas têm que estar muito atentas, porque elas têm que... Quem não começou a se adaptar, quem não começou a se adequar ao novo regime, vai ficar para trás. A gente tem um período de transição que vai de 2026, de janeiro de 2026 até 2033. Já em janeiro do ano que vem, a gente vai ter a entrada em vigor do IBS da CBS com alíquotas de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS, tá? Se você cumprir com todas as obrigações acessórias desses tributos, você vai ser dispensado do recolhimento e vai poder compensar esses tributos com o PIS e a COFINS. Isso é um ponto importante aqui que fica de ponto de atenção para os contribuintes, tá? 2027, qual que é a grande novidade? PIS e COFINS vão ser extintos. Então, a partir de 2027, a gente tem a entrada integral da CBS. Então, com a alíquota cheia. E aí tem um outro ponto importante. Vocês vão me perguntar, Alberto, qual que é a alíquota da CBS? Não sei dizer a vocês, tá? Essa é a pergunta de 1 milhão que todos estão aguardando. Existe hoje, para vocês saberem, uma alíquota de referência que foi estabelecida na regulamentação, que é a alíquota de 26,5%, mas que pode ser revista por avaliações quinquenais em razão dos benefícios fiscais que serão extintos ou mantidos a depender de queda ou aumento de arrecadação. Ponto importante, lá atrás, quando começou toda essa discussão da alíquota, teve um estudo do Ministério da Fazenda, em conjunto com a Receita Federal, que estimava uma alíquota de 28% para manter a arrecadação nos níveis atuais. Então, é possível, ainda que o texto ali esteja dizendo vai ser 26,5%, não tem como garantir que isso não possa sofrer alterações ou que possa sofrer aumentos. 26,5% é a alíquota que todos estão utilizando, inclusive, para fazer cenários, simulações. Então, esse é o ponto que eu acho que vale a pena trazer aqui para mencionar justamente. 26,5% é o ponto de partida, é o que a gente pode considerar num cenário positivo, realista, de cobrança. Mas pode ser que essa alíquota seja majorada, tá? Fica essa ressalva, tá? E aí, depois de 2027, né, a gente vai ter a extinção do PIS e COFINS, o IPI vai ser reduzido a zero, exceto para os produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. E aí, a partir de 2028, em seguida, a gente vai ter, quer dizer, em 2029, a gente vai ter uma redução escalonada tanto do ICMS e do ISS, com um consequente aumento gradual do IBS, tá? Qual que é o ponto de atenção aqui? Empresas que fazem usos de benefícios fiscais, seja de ICMS, ISS, quaisquer tributos, esses benefícios fiscais eles vão ser reduzidos na mesma proporção. Então, isso é importante, porque tem muita empresa que fez planejamento tributário com base nesses incentivos fiscais, né? Às vezes ela está localizada em determinado município, em um determinado estado, em razão de um determinado benefício. Então, isso aqui é muito importante ter em mente. Aqui a gente tem um exemplo de como que vai ocorrer esse escalonamento, né? A redução gradual, né? 10, 80, 60. Em 2033 a gente tem a virada de chave, tá? 2033 a gente já entra no novo regime, isso é muito importante, com a extinção total do ICMS e do ISS. Quais são os pontos pendentes aqui de regulamentação que a gente traz? A gente tem sistemas tecnológicos que ainda não foram totalmente desenvolvidos, a gente tem que ainda estão sendo desenvolvidos pela Receita Federal, pelo SEBRAE em conjunto. A gente tem a Lei Ordinária do Imposto Seletivo que não foi apresentada, tá? A gente tem a regulamentação dos fundos de compensação de benefícios fiscais, que também ainda não veio a lei complementar tratando desse tema. A gente tem o PLP 108 de 2024, que regula o comitê gestor do IBS, e é o PLP que trata efetivamente dos saldos credores de ICMS, traz regras sobre ITCMD,
traz regras sobre distribuição de arrecadação entre os entes federativos, e isso também está lá no Senado Federal, era para ter sido aprovado, mas não foi aprovado ainda. Então, a expectativa é que tenha uma aprovação esse ano. Então, é muito importante para as empresas estarem acompanhando esses projetos de lei. Obviamente, tem setores que vão ser mais impactados que outros. Já aqui a gente tem, já até sendo muito transparente, aqui no nosso escritório, a gente atende todos os segmentos da economia e a gente percebe que alguns setores saem em desvantagem, como, por exemplo, o setor de serviços. Tá? Então, o setor de serviços, na maioria das simulações que a gente realiza aqui, há notoriamente um aumento de carga tributária. Por que eu estou mencionando isso? Porque além desses projetos, tem todos esses pontos pendentes de regulamentação, tem um projeto de lei lá na Câmara no Senado, perdão, no Senado Federal, que visa criar um crédito presumido de CBS 60% da alíquota padrão, tá? Para empresas preponderantemente de prestação de serviços, tá? E é justamente o PLP foi apresentado pelo senador Laércio Oliveira justamente para tentar contrabalancear. Ponto é, se isso vai avançar ou não, são cenas que a gente vai ver aí ao longo do próximo semestre. Mas para o setor de serviços, por exemplo, é muito importante acompanhar esse projeto de lei aí que altera a Lei Complementar 214. Aqui, só para encerrar, falando muito rapidamente, antes de passar de volta a palavra para os nossos colegas aqui, quais são os pontos de atenção para empresas, para negócios, né, em razão da reforma? A gente tem uma série de impactos decorrentes dessas medidas, né? Eu diria que um principal é a necessidade imediata, não só de se adequar aos sistemas, né, tecnológicos para cumprimento das obrigações fiscais, mas principalmente revisar a precificação de produtos e serviços e contratos que foram firmados antes de ter esse cenário, né, dos novos tributos que foram estabelecidos pela reforma tributária. Então, certamente você vai ter um aumento de carga que vai influenciar o custo final do produto. Tem setores que têm maior facilidade de repassar isso para o consumidor final e tem outros que não conseguem de forma alguma fazer esse repasse. Logo, você precisa se antecipar, revisar os seus preços, verificar o real impacto e começar a negociar, muito possivelmente, muito provavelmente, você vai ter que fazer renegociações de contratos para justamente tentar obter um reequilíbrio econômico-financeiro daquele contrato, tá? Isso é muito importante. Empresas que, eu já até mencionei isso aqui em alguma medida, empresas que fazem uso de incentivos fiscais estaduais e municipais, que dependem desses municípios ou montaram toda uma estrutura por conta desses benefícios. Esses benefícios vão ser extintos até 2033. Então, a empresa tem que buscar um novo planejamento tributário, tem que buscar uma nova reestruturação societária, considerar se vale manter a empresa naquele estado, naquele município, em razão das alterações que estão sendo promovidas, tá? Outro ponto importante, verificar quais bens e serviços adquiridos vão dar direito a crédito de IBS e CBS. Aqui eu já faço uma ressalva importante. Por quê? Porque bens relacionados a direito de uso e consumo pessoal tem vedação expressa na legislação impedindo o direito de crédito. Então, são os famosos fringe benefits, né? Então, isso aí, existe uma vedação, então é importante olhar caso a caso, especificamente, quais bens a empresa está utilizando para direito de uso e crédito e verificar se isso pode ser afetado em razão da nova legislação. Tá? A gente também colocou aqui revisão de métricas utilizadas no sistema de tecnologia para garantir ajustes para viabilizar negociações futuras, impactos no cash flow, já que, apesar da não cumulatividade plena, é possível que insumos sofram, sim, aumento de preços, tá? Esse é um ponto importante, o varejo está muito atento a isso, eu trabalho também muito com o setor de tecnologia, inclusive está muito preocupado com essa questão de impacto de cash flow, tá? Outro ponto, também adotar todas as medidas possíveis cabíveis relativas aos sistemas tecnológicos para cumprimento das obrigações acessórias. Isso aqui eu acho que a gente vai discutir um pouco ainda ao longo da apresentação, né? Mas também, e a última recomendação é a criação de um comitê interno pelas empresas, né, que envolvam as diferentes práticas que vão ser afetadas. Comitê jurídico, tributário, financeiro, compras, tecnologia,
criar um comitê focado nos impactos da reforma tributária para avaliar possíveis medidas e ações a serem adotadas, porque, sendo muito franco, a gente tem 6 meses agora, menos até, né, 5 meses para a entrada em vigor da reforma em janeiro de 2026, e o que eu tenho visto é que a maior parte das empresas está deixando isso para os 45 do segundo tempo. E isso pode ser um problema grave, tá? Eu acho que essas eram as minhas principais considerações. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre outros pontos, mas eu já queria devolver a palavra para o Dagoberto e para o Ronaldo e agradecer a atenção aqui. Aí, obrigado, Roberto. Dagoberto, com esses pontos aí que o Alberto trouxe para nós, né? Como é que a Oracle está se preparando aí para esses desafios aí que se apresentam? Qual o papel da Oracle aí como fornecedora de sistemas aí nesse processo todo? Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela exposição, Alberto. Primeiro, um disclaimer aqui, acho que é importante a gente deixar bastante claro, assim, a Oracle, ela não oferece e não irá oferecer nenhum papel de tax advisor, de tax compliance ou de consultoria tributária para estes temas que o Alberto trouxe. Para isso, a gente tem aqui o escritório do Alberto, que é um profundo conhecedor do tema e é quem pode apoiar os clientes especificamente cumprindo um papel aqui de tax advisor ou de tax compliance, ou fazendo recomendações de quais aspectos tributários deveriam estar sendo trabalhados e inteirados nesse momento. O nosso papel enquanto provedor de tecnologia, Ronaldo, olhando os nossos clientes, a amplitude da nossa base de tecnologia, é fornecermos para os nossos clientes e também para os nossos parceiros, como a EBS IT, que eles tenham acesso a todas as questões tecnológicas no que diz respeito à liberação de patches e atualização das plataformas, para que os clientes possam estar compliance com as normativas que o Alberto está trazendo. Isso garante que o cliente vai estar 100% compliance com todas as normativas? Não garante. Por que não garante? Porque, como o Alberto mencionou, existem aspectos inerentes à tributação, às regras, ao cenário econômico, ao cenário de indústria ou ao nicho que aquela empresa está inserida, seja ela uma empresa de manufatura ou seja ela uma empresa de serviços, como o Alberto já colocou, que vão trazer variáveis, cenários e particularidades. A Oracle, ela tem hoje 2 grandes conjuntos de ERPs, vamos classificar dessa maneira. Um que a gente chama on-prem, ou seja, tudo aquilo que o cliente comprou, fez a instalação, tem a gestão e normalmente faz a gestão disso dentro das suas próprias instalações ou através de terceiros. E a gente tem uma outra plataforma, que é uma plataforma cloud, que é popularmente conhecida já no mercado como Fusion ERP. Então, esses são 2 grandes blocos, são 2 grandes conjuntos de atualizações que precisarão ser trabalhados. Primeiro, falando da parte on-prem, vamos chamar assim. Nós temos 3 grandes ERPs aqui que são diretamente impactados. A gente tem o e-Business Suite, nós temos o JD Edwards e a gente tem a solução de PeopleSoft. Para cada um deles, há uma recomendação mínima para que sejam aplicados os patches e as atualizações. Para o e-Business Suite, a recomendação é que o cliente já esteja na versão 12.2.6 para que possa receber todas as atualizações e patches e, a partir daí, fazer o trabalho de ajustes, configurações e demais atividades que se fazem necessárias. Para a aplicação de JD Edwards, a recomendação é que todos os clientes estejam na versão mínima de 9.2. E para os clientes que são PeopleSoft, que eles estejam na versão 9.1. Por que isso? Porque todos os patches que vão ser liberados, todas as atualizações que serão liberadas considerando que os clientes estejam atualizados tecnicamente. Mas como ficam os clientes que são Fusion ERP? Para estes clientes não existe uma versão mínima. Por que não existe uma versão mínima? Não existe uma versão mínima porque a plataforma é atualizada com base trimestral, de acordo com o contrato que o cliente possui com a Oracle, e ele vai receber nativamente e naturalmente estas atualizações com base nas regras pré-estabelecidas. Quando que a Oracle efetivamente vai começar essas atualizações, Ronaldo? Já começou.
Nós já começamos a fazer liberações. Desde março, nós viemos fazendo liberações, tanto a nível de vídeos institucionais para ajudar os nossos clientes e parceiros a fazer as atualizações e ajustes de suas aplicações, como através de liberações de patches. Começamos em março, em abril tivemos liberações, em maio tivemos liberações, em junho tivemos liberações. A única liberação que ainda não aconteceu é de Fusion, que vai acontecer agora na liberação no mês de agosto. É a data que a gente tem para poder fazer essa liberação. Importante destacar dois fatos, né? Assim como o Alberto participou ativamente de escrever a legislação tributária, nós participamos do comitê do ponto de vista de tecnologia junto ao governo federal. Nós temos um profissional do nosso time que trabalha junto ao governo federal para entender esses aspectos e para que a gente pudesse internalizar todos esses temas também dentro da Oracle e para que a gente pudesse estar atualizado. Ponto importante é que em julho o governo liberou uma plataforma de testes. O Roberto está bastante ciente disso também, e nós já estamos realizando os testes para verificar como que estas atualizações que nós fizemos estão sendo trabalhadas, adquiridas e incorporadas dentro da plataforma de testes. Já identificamos alguns cenários não conformes, e aí o governo tem um trabalho de retaguarda que precisa ser feito à luz do que está sendo desenvolvido. Temos desafios complementares, só para trazer alguns para vocês. Até o presente momento, a gente não tem um layout da FEBRABAN previamente estabelecido para como que isso vai trabalhar as questões de conciliação bancária e como que isso vai impactar a questão de fluxo de caixa. O Alberto mencionou que split payment foi postergado para 2027, mas isso não interfere no que a gente tem que fazer em termos de parametrização e setup nesse momento, trazendo um exemplo muito claro e muito preciso para a nossa audiência. A gente está falando o seguinte: se a gente tinha um valor de R$100 para pegar um valor referencial como valor de face de uma nota fiscal emitida, antes a empresa recebia os R$100, fazia todo o processo de apuração tributária / fiscal e depois repassava para o governo todo esse aspecto da diferença tributária. Com a nova legislação que a gente está tendo, em se mantendo os 26,5% que se tinha como legislação até então e como todos os testes estão sendo realizados, a empresa vai receber dos R$100 74,5 e os outros 26,5 já irão ficar retidos para o IVA dual. Então, assim, isso gera um impacto, primeiro, na maneira de controle, na maneira de acompanhamento, em todas as regras de cumprimento. Segundo, isso vai gerar um impacto, o Roberto mencionou isso de maneira bastante suave, mas eu vou ser um pouco mais potente aqui na afirmação, que é no impacto que isso gera no fluxo de caixa das companhias. Por que isso? Porque muitas companhias no passado também se utilizavam das questões tributárias para poder gerar isso e trabalhar com esses valores durante 30, 45, 60 dias, porque tinham que pagar o governo só lá na frente. Esse dinheiro não virá mais para a companhia. Então, ele precisa entender como que isso vai ser trabalhado. Quando a gente olha todos os módulos, vamos colocar sobre essa forma, dentro dos ERPs, a gente não está falando de uma alteração e um impacto simples dentro do modelo. Nós temos um impacto fiscal, nós temos um impacto contábil, o módulo de compras vai ser impactado, o módulo de vendas vai ser impactado, o módulo de contas a pagar vai ser impactado, de contas a receber vai ser impactado, e não menos importante, a questão de fluxo de caixa. Para que isso ocorra, nós estamos muito atentos a tudo que está sendo comunicado, todas as alterações estão sendo feitas, e o que vai acabar acontecendo é que com estes atrasos de regulamentação que o Alberto mencionou, nem todas as atualizações que nós tínhamos planejado dentro do roadmap das nossas soluções, elas estarão devidamente já disponíveis e prontas dentro do prazo que nós tínhamos estimado. Nós, então, corremos aqui, sim, um risco de termos que fazer aplicações de patches complementares ou de atualizações complementares por força dos atrasos que a gente tem. Corroboro fielmente com o que o Alberto trouxe como último ponto, que as empresas deveriam ter um comitê interno multidisciplinar para poder tratar o tema. Por que isso?
porque isso vai mexer com a vida de todas as empresas nas suas mais diferentes esferas de atuação. Então, entender quais são as implicações, entender o quanto que isso impacta efetivamente os cenários que vão ser apresentados é de fundamental importância. Alguns podem estar pensando assim, mas eu faço aqui a aplicação das notas técnicas ou dos patches ou das atualizações, faço o setup automaticamente na plataforma e já estou disponível para o cumprimento das obrigações. Isso é parcialmente verdadeiro, porque você vai estar tecnicamente habilitado a fazê-lo, mas depois tem todo um processo de seguimento das regras, de cumprimento de compliance, de cumprimento das normativas que precisam ser evidenciados. Como pano de fundo, Ronaldo, acho que é esse o arcabouço um pouco mais forte que a gente tem para apresentar, e eu reitero aquilo que eu falei no início. Se vocês precisam de um advisor tributário, se vocês precisam de um trabalho de tax compliance, de uma assessoria tributária /jurídica, busquem profissionais especializados. Roberto é um deles, está aqui com a gente no dia de hoje. Ele tem todo o know-how e conhecimento para poder apoiá-los em relação a isso. Nós, enquanto Oracle, estamos 100% disponíveis para poder apoiar. Temos trabalhado de maneira intensiva. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de um trabalho acima de 2.500 horas de desenvolvimento de soluções e um trabalho que envolve aproximadamente 100 profissionais na América Latina e no time global para fazer todas as atualizações. Então, é um esforço hercúleo, é um esforço de maneira bastante grande que nós estamos fazendo para poder garantir que todos os nossos clientes estejam devidamente amparados e possam dar seguimento ao cumprimento das regras. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Alberto. Legal, Dagoberto, obrigado. A gente viu aí que o split payment parece ser um dos grandes desafios aí desse processo, principalmente a gente fala de sistema, né, o Alberto? Eu acho que o IVA dual é algo, o IVA, né, especificamente é algo que tem no resto do mundo ali, né, sistemas globais como Oracle, já tem isso em outros lugares, né, com algumas mudanças aqui para o Brasil, mas o split payment é uma daquelas coisas que eu acho que só tem aqui, né, uma jabuticaba aí. Como é que funciona esse split payment aí mais a fundo? Quais são os desafios aí que ele traz nesse processo todo? Obrigado, Ronaldo. Dagoberto, parabéns aí pela exposição extremamente relevante, todos os pontos que você trouxe aí, e eu acho que a gente ainda vai debater um pouquinho mais aí ao longo do evento. Ronaldo, aqui respondendo a sua pergunta, tá? Eu vou compartilhar aqui, eu tenho continuando a apresentação, tem um slide aqui dedicado exclusivamente para split payment, e é um tema, assim, sensível que pode gerar... Pera aí, só um instante que eu acho que eu compartilhei errado. Pera aí, foi a tela em vez da janela. Aqui, acho que agora vai. Quando vocês estiverem vendo, né, me avisem. Acho que agora está aparecendo. Modo apresentação, por favor, de novo, Alberto, por gentileza. Perfeito. Pera aí. Acho que agora foi. Pronto. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. O que acontece? O split payment, como muito bem apresentou o Dagoberto, é um dos pontos fundamentais, é um dos pilares da reforma, né? O governo está batendo muito nessa tecla, está gerando muito questionamento, né, de como ele vai funcionar efetivamente, como que ele vai se operacionalizar, né? Porque, em tese, em termos práticos e objetivos, o que é o split payment? É a divisão imediata, automática, segregação do valor que tem que ser pago para os entes federativos, para a União, estados e municípios em termos de tributos, e o valor líquido da operação para o contribuinte. É basicamente isso. Como é que ele vai funcionar? A ideia é que o split payment ele faça essa segregação através de uma instituição financeira, de uma operadora credenciada, e esses valores vão ser submetidos diretamente ao fisco. Tá? Ponto de atenção, como muito bem apontou o Dagoberto. Cash flow pode ser impactado, né? O fluxo de caixa das empresas pode ser impactado. Muitas empresas contavam com esses
valores e a partir desse momento, com a entrada em vigor da reforma, vai ter uma possível alteração ou seja, as empresas vão ter que estar atentas em como elas vão fazer a gestão desse fluxo de caixa a partir de agora, tá? Por que esse instrumento foi estabelecido? A principal razão é combater sonegação fiscal, né? Então, a ideia é que, a partir do momento em que você já faz uma operação comercial, uma operação de prestação de serviço, você já tenha, a partir do momento em que ocorre o pagamento, já tenha, inclusive, o pagamento, o recolhimento automático dos tributos. Essa é a ideia. E aí, obviamente, o mundo das ideias na teoria tudo parece muito bonito, mas na prática a gente enfrenta vários desafios, né? Então a gente tem aqui uma situação de que as empresas vão ter que adaptar os seus softwares em relação a isso, né? Então acho que esse é o grande ponto de interrogação, porque o Dagoberto também bem mencionou, já tem alguns atrasos, né, na operacionalização do recolhimento desses tributos. O split payment, o Dagoberto trouxe uma informação relevante aqui que já está postergado para 2027, então 2026, ou seja, que é o primeiro ano, o ano teste, a gente já não vai ter essa metodologia, né? Então é importante entender como que isso vai funcionar em 2026. Mas a ideia é que o split payment ele funcione para pagamentos eletrônicos. E aí, fora do split payment, ficam pagamentos em dinheiro e cheque, tá? E aí, nessas duas modalidades, a empresa vai ter que fazer o recolhimento dos tributos por conta própria, tá? A gente vai ter vários procedimentos de split payment, né? O procedimento padrão vai envolver uma consulta ao sistema do Comitê Gestor e da Receita Federal, e vai ter um procedimento simplificado, tá? Para adquirentes que não sejam contribuintes do IBS e da CBS no regime regular do novo regime, né, que está sendo implementado. Esse sistema ele vai ser implementado de forma gradual. Mas, assim, um ponto que eu acho que é importante até trazer para as empresas, né, porque muitas alterações vão ser feitas durante o período de transição, e a empresa, obviamente, ela vai ter que lidar com dois sistemas simultaneamente. Eu acho que esse vai ser um grande desafio. Você vai ter que lidar, enquanto o sistema vigente ainda persiste, ainda é mantido, você vai ter que lidar com ele e vai ter que fazer a gestão dos recolhimento dos novos tributos. Então, isso por si só já é um desafio para as empresas, né? Até 2033, essa é uma realidade que vai existir. Então, é um período, eu diria, para não usar outra palavra, muito desafiador, né, para cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes, né? Você está buscando simplificar, mas vamos ser muito transparentes aqui. Na verdade, durante o período de transição, vai complicar, né? Na verdade, você vai gerar uma complexidade adicional para as empresas, para elas simplesmente cumprirem com as suas obrigações. Eu acho que isso é muito importante. E um outro ponto que eu queria aprofundar um pouquinho, que a gente até já falou, mas que é a questão da não cumulatividade plena, e aí eu acho que vale trazer algumas reflexões, né? Como é que é hoje a não cumulatividade do PIS e da COFINS, né, e do ICMS? Elas têm uma série de restrições, né? Essa que é a verdade. Então, quando se buscou fazer essa reforma tributária para trazer a não cumulatividade plena, era justamente para tentar alterar esse cenário. Ponto e aí quem milita muito na área tributária já viu isso no passado, né? Alguns de vocês aqui certamente acompanharam a criação do PIS e da COFINS, acompanharam a instituição das leis que tornaram o PIS e COFINS não cumulativos, né? Foi lá em 2002, né? Quando o ministro da Fazenda ainda era o Pedro Malan. E se vocês observarem a exposição de motivos das leis que instituíram a não cumulatividade do PIS da COFINS, se não me engano, é a 10.865 de 2002 e a 10.833 de 2003. Todas elas trazem a exposição de motivos dizendo que o PIS e COFINS serão não cumulativos, que se buscará a neutralidade tributária, mas o que a gente viu na prática ao longo dos anos foram a edição de várias normas que regulamentaram PIS e COFINS e que restringiram os créditos do PIS e da COFINS. Então, estou querendo dizer que esse filme aqui não é novo, tá? É basicamente isso, e existe sim, assim, tudo começa com
um mar de rosas, mas eu tenho aqui os meus receios de que essa não cumulatividade plena possa, sim, futuramente ser restringida, assim como ocorreu no PIS e COFINS no passado, tá? Mas, considerando aqui o caso concreto que a gente tem da reforma tributária, quais são os pontos de atenção? De acordo com o texto que foi aprovado, e eu estou falando da emenda constitucional complementar 214, sim, o contribuinte ele tem direito ao crédito integral nas aquisições empresariais. Como eu falei, a ideia disso é acabar com algumas discussões que existem hoje, como, por exemplo, a discussão do PIS/COFINS sobre insumos. Tá? A ideia esse é um objetivo principal. Tá? Então, ele vai poder se creditar de todos os tributos pagos nas aquisições, exceto nas situações que envolvam bens e serviços de uso pessoal. Bens e serviços para uso e consumo pessoal. Isso aí tem um dispositivo específico que trata disso, mas é importante avaliar caso a caso de cada empresa como que esses bens e serviços são utilizados para verificar a viabilidade do crédito, tá? Outro ponto importante, o crédito está condicionado ao efetivo pagamento do tributo. Então, o direito ao crédito, diferentemente do como é hoje, ele só se formaliza quando a gente tem, de fato, o pagamento. Tá? Compras parceladas, ponto de atenção, vai ter... o crédito ele vai ser semelhante, vai ser proporcional aos pagamentos efetuados. Isso é um ponto importante para quem trabalha com operações de venda a prazo, tá? Tributação no destino, também já mencionei no começo da apresentação. A arrecadação vai ser feita no local de consumo final do produto e serviço e não mais onde a empresa está sediada, né? A gente vê algumas discussões referentes a ISS, né, para serviços bancários, serviços financeiros, serviços de tecnologia. Essas discussões, a ideia também é tentar sumir com essas discussões com o recolhimento da tributação no destino, tá? E para concluir, na verdade, acho que eu já falei todos os principais pontos e acho que eu até tinha antecipado um slide que eu ia falar. Eu vou devolver a palavra para o pessoal e fico aqui à disposição para eventuais questionamentos, dúvidas. Legal, obrigado, Roberto. A gente tá juntando aqui, né, esse webinar, esse evento aqui, a gente juntou aí especialista aí na área tributária, especialista ali no fornecimento de software, né, nós aqui como implementadores desses softwares, também fornecedores de serviços, que temos um papel de ajudar os nossos clientes parceiros aí nos ajustes necessários, mas a gente viu que é necessário aí um comitê, né, um time, não adianta o software está pronto lá, a Oracle faz o papel e disponibiliza ali as atualizações, e aí a gente, na hora que isso está pronto, o que que a gente vai configurar lá, né? Então, a gente tem pré-requisitos aí que precisam ser atendidos. Então, assim, cada um no seu papel, acho que é importante, e por isso que a gente está trazendo também uma parceria aí com o escritório do Alberto Nelson Williams, aí a parceria com a Oracle, que a gente já tem há algum tempo, para poder aí ajudar aí os nossos clientes e parceiros e colocar à disposição de todos. Mas, e aí, Dagoberto, como é que você poderia dizer aí em respeito desses pré-requisitos aí, né? Quando todas essas atualizações estiverem prontas, né? O que a gente tem que fazer antes? Como que a gente se prepara antes para que quando isso chegue a gente esteja preparado para, de fato, botar isso para funcionar? Vou me valer aqui de uma explanação do Alberto, que assim, primeiro a gente vai piorar para depois a gente melhorar, né? É bem esse cenário, né, Alberto? Porque a gente sai de uma realidade onde a gente tem aí 5 tributos / impostos para uma situação que a gente vai ter 8, e aí a gente vai conviver com esses 8, vão cair para depois 6, esses 6 a gente vai viver, e depois só lá no final, em 2033, de verdade, nós vamos ter os 3. O que eu vejo como prioritário nesse momento, Ronaldo, e aí muito vocês têm um papel preponderante nesse cenário, é que os clientes estejam devidamente cientes do impacto que isso vai gerar na operação. Quando a gente está falando aqui, a gente utilizou diversos motores de cálculo, a gente fez diversos ajustes, criamos fórmulas de rateio, fórmulas pro rata, assim como o Alberto mencionou a questão de split payment, para poder buscar simplificar a forma de fazer o setup das aplicações.
Ah, mas eu vou ter uma aplicação nova, vou ter um motor de cálculo novo? Vai ter um motor de cálculo novo que vai funcionar junto com o motor de cálculo que já existia. Você vai substituir o setup que você tem hoje? Não. Você vai manter o setup que você tem hoje e você vai agregar um setup complementar. Ah, eu vou precisar ter regras diferentes? Vai precisar ter regras diferentes. O teu sistema de interação com o Cefaz e com as secretarias municipais e com o governo federal, ele vai ser impactado? Sim, será diretamente impactado. A sua interação com os bancos que você lida no dia a dia, para aquilo que já está automatizado, meios digitais, será impactado? Também será impactado. Como que eu faço com aquelas operações que são manuais, que são transacionais, como o Alberto mencionou? Você vai ter que criar processos internos dentro da companhia para que te permitam fazer a devida apuração, para que você não seja penalizado pela federação, ou pelo agente regulador, ou pelo ente regulador que nós vamos ter. O Alberto mencionou que a gente vai ter um comitê que vai controlar esse dinheiro que vai passar de um lado a outro. Como que a gente vai interagir com esse comitê? Como que eu trabalho as compensações? E se o cliente devolver a mercadoria? E se o cliente não efetuar o pagamento na data compromissada? E se eu tiver que reconhecer devedores duvidosos? Como que fica a regra de devedores duvidosos? Qual é o impacto que gera para dentro da minha economia? Então, assim, muitos aspectos carecem, por isso que a gente está falando de um comitê multidisciplinar, de ter que ser feito todo esse cenário que a gente está colocando. Como regra geral, Ronaldo, Alexandra e Alberto, o que a gente tem procurado recomendar para os nossos clientes? Que pelo menos eles tomem um projeto de 5 meses. Ou seja, fazer a aplicação de todas as notas técnicas, de todos os patches, fazer a configuração de todos os ambientes, já começar a verificar se eles possuem ou não possuem customizações e personalizações, quais são os impactos das personalizações e customizações, que eles montem um projeto para que eles possam ter uma fase de testes de homologação, para que depois disso eles possam promover no ambiente produtivo e só depois disso eles possam ir a Go Live. Ah, mas o governo liberou um ambiente no qual a gente já pode começar a fazer alguns testes. Sim, caráter preliminar, esse ambiente já está live. As empresas que tomam parte desse corpo de discussão junto ao governo federal já podem fazer alguns testes e alguns pilotos dentro desse ambiente, só que esse ambiente é um ambiente que está sendo maturado, ajustado, aperfeiçoado, e que nós só teremos um ambiente mais equilibrado, mais efetivo em novembro. Então, o que a gente faz entre julho e novembro, dentro das nossas companhias, para tentar buscar uma mitigação de riscos, para diminuir a exposição que a gente pode estar trazendo para a companhia e para que as nossas pessoas possam estar mais atualizadas e com o melhor de conhecimento do que a gente tem. E aqui, Ronaldo, faço uma provocação para vocês que são diretamente frente junto aos clientes, que é assim: vocês têm um papel preponderante junto a esse trabalho que está sendo feito junto aos clientes. Mas os clientes também, se não se prepararem para receber todo o apoio que vocês têm, toda a bagagem de conhecimento, todo o trabalho consultivo de vocês, ou se ainda não estiverem sendo assessorados por algum escritório, por algum tributarista com maior reconhecimento que vai poder mensurar o impacto, eles vão ter maiores dificuldades dentro do modelo de negócio. Então, a gente está falando aqui, não é uma troca simplesmente de uma solução tributária, não é simplesmente mandar um arquivo que não era mandado e eu vou passar a enviar, não é simplesmente alterar um layout de um modelo A para o modelo B. E não estamos dizendo também que é um impacto só para a indústria do segmento A, do segmento B, do segmento C, ou só para as indústrias que produzam algum tipo de bem. Roberto mencionou a questão bens e serviços e também questões imateriais. Então, a gente começa a ter uma outra discussão dentro de um contexto que talvez as empresas ainda não estejam preparadas para receber todo esse impacto nesse momento. Então, acerquem-se, busquem conhecimento, apliquem as notas que estão sendo recomendadas, vejam os vídeos de orientação que a Oracle já disponibilizou,
busquem a EBS IT para poder apoiá-los dentro de um cenário. E se vocês não possuem um escritório de tributarista que possa lhes apoiar, o Alberto também está aqui à disposição e creio que pode ajudar de maneira bastante positiva e propositiva dentro desse ambiente. Obrigada, Dagoberto. Obrigada, Alberto, Ronaldo. Então, eu queria convidar todos aqui para, se vocês tiverem dúvidas, né, a gente está dentro aqui do horário para vocês fazerem as perguntas, né? Enquanto isso, eu coloco aqui que do lado da EBS IT, a gente está se preparando aqui, a gente está acompanhando todas essas mudanças através de treinamentos internos, né, sobre a reforma. Temos um ambiente próprio aqui onde a gente está executando simulações, né, participando de fóruns também com nossos parceiros fiscais. Então, hoje a gente tem um serviço de assessment para a reforma, onde o objetivo é a gente mapear esses impactos da nova legislação, que são muitos aí, né, como vocês bem viram, e acompanhar ali, avaliar os processos, as parametrizações, né, atuais do sistema, identificar alguns ajustes necessários, apoiar a definição de um plano de ação também para adequação a um novo modelo tributário. Então, a gente executa esse diagnóstico, conduzido por especialistas, né, que conhecem profundamente o Oracle, né, EBS, e também nos apoiamos aqui, temos uma parceria aqui com o Alberto para questões mais jurídicas, né, para ter um olhar mais técnico, um olhar mais estratégico também, né, para que as empresas possam enfrentar esse período de transição com maior segurança, né, com maior bagagem, com maior preparo, tá bom? Eu vi que alguém aqui levantou a mão para fazer a pergunta. A gente não está habilitado, Alexandre. Então, se a gente vai pedir gentilmente que a pessoa que levantou a mão aqui, Isso. que ela possa escrever a sua dúvida aqui no Q&A para que a gente possa responder para vocês. Isso, porque como a gente está com um coro aqui bom, então se a gente abrir aqui para todo mundo, vai ficar um pouco pesado aqui para a gente administrar. Então, Gilberto, se puderes escrever aqui para nós, colocar a tua pergunta, a gente já responde. Mas, de antemão, uma pergunta aí para o Alberto, principalmente, quais são os riscos, né, que a empresa vai correr se ela não se preparar a tempo, né? Se ela já estão deixando para o último momento, né? Mas o que pode acontecer aí, não de trágico, para não ser tão, assim, mensageira do apocalipse, mas o que pode acontecer aí de mal, né? Alexandra, eu acho que assim obviamente, é uma pergunta relevante. Tem vários riscos, né, que a empresa pode ter. Eu acho que, em primeiro lugar, talvez os riscos de não conseguir se adaptar a uma nova realidade, né? Você vai ter aumento de custo e a empresa que não sabe qual que é o aumento de custo que ela vai ter, como que ela vai recolher tributo, para quem que ela vai recolher, em que tipo de operação, porque a gente tem novos fatos geradores, a metodologia, tipo, é um novo cenário, né? Então, a empresa ela precisa pelo menos ter isso dimensionado internamente. Então, a gente, como escritório de advocacia, a gente assessora muitas empresas para justamente identificar quais são os impactos, né, decorrentes da nova legislação, onde que isso efetivamente vai impactar a empresa. A gente faz simulações de cálculo, para vocês terem uma ideia, porque eu acho que é importantíssimo ter essa mensuração do tamanho do impacto para tentar, a partir daí, com esses dados, definir novas medidas, novos caminhos a serem adotados, tá? Mas eu até diria além, a empresa que não está se preparando, ela vai ficar para trás, inclusive em termos concorrenciais, tá? Em termos de mercado, porque o concorrente dela pode estar se adequando e, às vezes, pelo simples fato de do concorrente estar se adequando e adotando medidas adicionais, ela vai conseguir ter uma eficiência fiscal, vai ter uma otimização desses gastos fiscais que a outra empresa que não está se preparando vai sofrer mais. Você vai ver isso, inclusive, no preço final dos produtos, né? Então, isso vai ficar muito nítido, né? E tem empresa que não está se preparando para isso. Isso eu acho que preocupa um pouco, né? E acho que tem que correr um pouco atrás disso, não só buscando no escritório de advocacia, mas inclusive empresas que possam auxiliar o quanto antes no processo de adaptação tecnológica. Acho que o mais importante, talvez o primeiro passo
como que eu posso cumprir com as minhas obrigações, né? E o que que eu tenho que fazer para cumprir com as minhas obrigações? Isso é fundamental. Eu acho que aí talvez até o pessoal da EBS, com apoio da Oracle, pode até estar aqui para auxiliar nesse sentido também. Então, é um pouco esse o ponto, Alexandre. Não sei se o Ronaldo, o Dagoberto também querem complementar algum ponto aí da pergunta. Fiquem à vontade, por favor. Eu vou na mesma linha que tu já mencionaste, né, Alberto, que assim, o primeiro passo de fato é entender qual é todo o impacto tecnológico que a gente vai ter dentro desse cenário. Mas a gente não pode esquecer de todos os riscos tributários que estão envolvidos. Então, para mim, são ações complementares e que precisam andar em paralelo. Porque se ele só pensar no tecnológico e não pensar no impacto tributário, ele também vai ter uma situação um pouco mais pesada em relação a isso. Olhando o aspecto tecnológico, já vou me tomar aqui duas perguntas que estão no Q&A, Alexandre, para ajudar a esclarecer o pessoal. A Mariana pergunta onde é que ela pode ter acesso aos vídeos que a Oracle disponibilizou. Mariana, através do serviço de suporte da Oracle, existe um link de reforma tributária, você pode pegar todos os links que estão lá e você pode fazer o download a partir de uma abertura de um chamado no serviço de suporte da Oracle. No que diz respeito a outra pergunta que tem aqui do Lucas, como é que fica a questão de Oracle com o e-Business Suite, com os parceiros fiscais? Só para que vocês saibam, a gente está fazendo um trabalho muito forte com todos os parceiros fiscais que estão homologados junto com a Oracle. Nós fizemos todo um trabalho de capacitação com os parceiros fiscais, na troca de informações, o que vai ser impactado, como que isso vai ser impactado. Eles estão tendo reuniões individualizadas com a nossa equipe de desenvolvimento para que eles possam estar completamente atualizados e completamente endereçados dentro do ponto que a gente tem no momento de adaptação dessas questões tecnológicas e normativas que a gente está trazendo. Então, a gente começa a trabalhar dentro desse cenário do risco que está trabalhando, mas também com a integração com parceiros para que eles possam fazer. E aí, Alberto, vou trazer um outro ponto que eu acho que é relevante, e aí não trazendo para uma indústria específica, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante, que é assim, quais são os principais riscos para as empresas que não se adequarem rapidamente às mudanças? E aí eu vou trazer essa pergunta para um contexto mais de risco de exposição tributária, que eu acho que é onde a gente consegue trabalhar de melhor este cenário que a gente está apresentando aqui, né? Perfeito, Dagoberto. Acho que o que que a gente pode já dimensionar? Acho que, primeiro ponto, acho que já tem uma expectativa de uma alíquota maior, né? Então, a gente tem uma alíquota conjunta de BS e BS que pode alcançar, no mínimo, o patamar de 26,5%, pode majorar, mas isso, obviamente, por si só, já tem um impacto, né? Então, a empresa, ela precisa, o risco tributário, né? Ou seja, você tem uma carga maior decorrente disso, né? Então, como que isso vai te afetar, né? Outro ponto de atenção, estou pensando aqui em conjunto, né? A gente falou de vários desses pontos, né? Tipo, como questão do fluxo de caixa, questão de cumprimento de obrigações fiscais, né? Até a formação do próprio custo também do produto, né? Hoje a gente tem bastante Sim. impacto nisso também, né? Exato. A partir do momento em que você tem um preço, né? Quer dizer, um valor de tributo maior a recolher, isso vai influenciar no preço. Ainda que Sim. o governo, porque o discurso do governo é qual? Não, você vai poder se creditar, você vai conseguir ter isso aí você não vai sentir esse impacto. Não é bem verdade isso, porque quem vai sentir esse impacto é o consumidor final, tá? Exato. Então, você vai ter um preço maior lá no final, na ponta. Isso tá nítido em vários cenários de simulação. Então, até o governo diz, o efeito cascata vai diminuir. Não é bem assim. Tem setores que, por exemplo, não conseguem se creditar. Setor de serviços, por exemplo, né, como é um setor que depende de mão de obra intensiva, né, basicamente folha de pagamento, você não consegue se creditar na folha de pagamento. Então, isso vai se refletir no preço ao consumidor final. E vai ter muita, como eu mencionei ao longo da apresentação, vai ter muita empresa, tem empresa que consegue repassar isso para o consumidor final, tem outras que não conseguem, que o consumidor ele simplesmente não adquire o produto, o serviço, dependendo da situação, porque ficou muito caro, não entrou no orçamento e ponto. Então, isso é uma realidade, tá?
Dagoberto, não sei se eu respondi sua pergunta, se tem algum outro ponto que você quer que eu aprofunde aqui, É, eu acho que tem um inclusive. ponto aqui, Alberto, que é mais ou menos falando do mesmo assunto, aqui a pergunta do João Paulo Correia, que ele pergunta aqui, direcionando para ti, você pode nos dizer sobre o fundo de compensação criado para reembolsar empresas que possuem benefícios em determinados estados, como, por exemplo, Minas Gerais? Como é Sim, que fica, sim, né? isso é um tema importante, tá? Tem a previsão constitucional, tem previsão também na Lei Complementar 214, mas espera-se que alguns aspectos desse fundo ainda venha a ser regulamentado por lei específica, tá? Qual que é o ponto aqui? O governo, justamente com a extinção dos benefícios fiscais de ICMS, né? O governo entrou no acordo com o Congresso para buscar indenizar, entre aspas, os contribuintes que vão ser prejudicados com a extinção desses benefícios fiscais, porque os novos tributos IBS e CBS, eles não serão permitidos, salvo aquelas previsões que já foram estabelecidas, são poucas previsões de redução de alíquota, em algumas hipóteses específicas, mas os novos tributos, o IBS e CBS, não terão benefícios, incentivos fiscais setoriais como era feito, né, com o ICMS. Por que isso era feito com o ICMS? Por conta, era um mecanismo que os estados tinham para atrair investimentos, tá? Então, é a famosa guerra fiscal. Isso, com o IBS e a CBS, vai acabar. E aí, por conta disso, o governo falou, para ressarcir aqueles contribuintes que estabeleceram indústria, bases, empresas nos locais por conta desses benefícios, a gente vai ressarcir. E ficou estabelecido que, agora eu não lembro exatamente o valor, mas é algo em torno de 140, 160 bi. Vai ter, a Lei Complementar 214 estabelece todo um procedimento para os contribuintes que usufruem vamos lá, e tem requisitos também. Não é qualquer incentivo de ICMS, tá? É incentivo de ICMS que tenha sido convalidado pela Lei Complementar 160, que tenha sido concedido por prazo certo e determinado e que tenha contrapartida, que tenha sido concedido de forma onerosa, tá? O que significa? Para obter aquele benefício, a empresa tem que ter dado alguma contrapartida, gerado emprego, etc. Então, só as empresas que cumprem, que têm esses benefícios e cumprem esses requisitos, terão direito a acesso a esse fundo para receber valores para compensar essa perda. Vai ter todo um processo administrativo junto à Receita Federal, junto aos estados, junto ao comitê gestor, que vai disciplinar como que a empresa vai obter esse ressarcimento. Isso ainda não foram estabelecidas todas as regras. Tem algumas regras, tem parâmetros iniciais, tanto na Constituição, por conta da emenda constitucional, quanto na lei complementar, mas falta muita coisa a ser regulamentada. Então, mas é um ponto de atenção, sim, as empresas que usufruem de benefícios fiscais, que preenchem essas condições, né? Tem que ser um benefício fiscal convalidado pela Lei Complementar 160, tem que ter sido concedido por prazo certo e determinado, e tem que ter sido concedido de forma onerosa, com contrapartida. Somente esses benefícios têm direito a ressarcimento pelo Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Tá? Acho que é isso. Não sei se tem mais algum outro Perfeito. ponto. Tem aqui mais uma outra que o pessoal está nos parabenizando aqui. Obrigada a vocês também. E aí, acho que para o Alberto aqui seria a primeira parte, que é a pergunta do Douglas Rodrigues, que é qual o Uhum. impacto da reforma para as empresas de transmissão de energia? Olha, eu vou falar que eu trabalhei muito com o setor de energia durante a reforma. Representei especificamente o setor de distribuição de energia, não de transmissão, mas a gente também trabalhou com algumas questões de transmissão. Que eu posso dizer? Acho que terão mudanças significativas, né, por conta simplesmente da alteração dos tributos do IBS e CBS. É, a gente vai ter, acho que talvez um ponto positivo é que o imposto seletivo ele não vai incidir sobre operações de energia elétrica. Isso foi uma vitória dentro lá do Congresso obtida para o setor, tá? Então, por quê? Porque a operação de energia elétrica é um serviço essencial, né? É um fornecimento de um bem, serviço essencial para toda a população. Então, obviamente, tem algumas vantagens. Eu diria que não é um setor que vai ser
tão impactado como o setor de serviços, tem alguns outros setores específicos que estão sendo muito impactados, mas o setor de transmissão teria que entender como que a empresa está posicionada hoje, como que se já foi feito algum planejamento, e até me disponibilizo para conversar, é Douglas, né? Até me disponibilizo para conversar pessoalmente com ele para tratar dessa questão específica da transmissão de energia elétrica, tá? Então já fica aqui o contato. Ok. E ele mesmo pergunta aqui quando o Oracle EPM Planning será impactado, né? Aí, Dagoberto, até já vou fazer aqui só uma colocação e depois, por favor, me complemente, né? O EPM, ali dentro da plataforma dele, ele tem uma solução que se chama Modeling e que até ela é bastante usada pelas companhias de energia, onde eu posso criar N simulações ali dentro. Então, a gente já tem clientes na base instalada, né? Porque ali eu posso fazer EC e C, que já estão usando o próprio planning ou o modeling para fazer essas simulações. Então, eles começam a ver o impacto, né, do cenário atual, né, e da reforma tributária, cenário com a reforma, já colocando as mudanças ali, já vendo como é que fica o impacto disso ali no cálculo ali do custo, né, da formação do preço de compra, do preço de venda, do lucro líquido, da margem. Então, eu acredito que ele não precise ter nada customizado, porque ele por si, a gente já consegue fazer N simulações ali. Aí, por favor, Dagoberto, pode me complementar? O EPM per si, ele não tem um impacto direto com relação aos temas da reforma tributária, como tu mencionaste, Alexandre. Como ele é uma solução que ele recebe fontes de dados e a partir dessas fontes ele estabelece os cenários e os critérios de modelagem que vai ser feito, você vai consumir os insumos que te vão chegar e vai criar as modelagens necessárias. Como tu mencionaste, e o Ronaldo também conhece bastante a solução, o que vai acabar acontecendo? Você pode criar diferentes cenários, com diferentes modelagens, com diferentes simulações de impacto. E a partir disso você estabelece critérios dentro do que a gente está estabelecendo. Importante destacar que dentro do EPM a gente tem uma função que é o IPM, que é a parte de insights, onde você já tem todos os motores de performance e as simulações que estão sendo colocadas. E mais recentemente, nós já incorporamos também dentro da plataforma de EPM toda a questão de algoritmos de inteligência artificial e agentes de inteligência artificial para auxiliar também os usuários no trabalho transacional que eles têm para disponibilizar mais tempo para tomada de decisões. Então aqui a gente não tem um impacto direto do ponto de vista técnico, mas tem um impacto sim do ponto de vista de conceito, do ponto de vista de como que eles vão trabalhar essas informações no dia a dia. Perfeito, obrigada. E Douglas Rodrigues, nós colocamos também à disposição aqui para conversar, para te mostrar alguns outros players que usam já o modeling para fazer essas simulações, tá? Temos uma outra questão aqui, acredito que seja para o Adalberto, que é do Tiago Ribeiro, que é como será a cadência sobre as entregas relacionadas às notas técnicas que ainda estão sendo liberadas? Pera, é para mim, né? Deixa eu ver. Acredito que seja. Como Das será a notas cadência? técnicas. Eu acho que ele está fazendo referência às notas técnicas do ponto de vista de aplicação tecnológica, e não então tá. da questão de legislação. Perfeito, se perfeito. nós estivermos equivocados, por favor, nos corrija, Tiago. Mas aqui o que a gente tem é assim, nós estamos seguindo toda a determinação e estamos aí em contato direto com toda a regulamentação que está sendo feita pelo governo, e a gente está liberando isso de acordo com o cronograma que havia sido pré-estabelecido. Nós temos um outro patch daquilo que é Business Suite que está sendo liberado agora dentro do mês de julho. Como eu mencionei, a atualização do Fusion ERP vai ser liberada a partir de agosto. E, obviamente, estas notas técnicas, estas atualizações, elas são diretamente impactadas pela regulamentação do governo. Se o governo não efetivar uma regulamentação, eu não posso incorporar uma modificação dentro da plataforma do ponto de vista técnico que ainda não esteja valendo. Então, a gente também está muito atento a esse tipo de situação para que, à medida que isso vá avançando gradativamente, nós tenhamos condições aqui de incorporar estes elementos dentro das aplicações. Isso, e ainda na mesma linha, Dagoberto, aqui tem a pergunta do Ítalo Ferreira, onde ele
questiona aqui se a nova ANT 2025-002V1.1.10 pode impactar no cronograma de patches, e se sim ou não, se a gente pode compartilhar aí o último cronograma da Oracle. Acho que tu mencionaste, né, onde tem o link com o cronograma. Isso. O que acaba acontecendo aqui é o seguinte, né? É que essa nota técnica que ele está mencionando, ela faz menção específica aqui do ponto de vista de todo o processo de nota fiscal eletrônica e toda a regulamentação que a gente tem em cima disso. Como eu mencionei no início, nós temos aqui diversos elementos que ainda não estão, como a gente costuma falar no popular, azeitados junto aos entes federativos do ponto de vista municipal e do ponto de vista estadual. Então, o que pode acontecer, e é um pouco do que o Alberto falou, o Sebrae está ajudando ali a tentar normatizar, a criar alguns padrões, a criar alguns contextos que a gente tem, mas isso não está a 100%. Então, enquanto nós não tivermos, pelo menos, essas determinações e esses padrões pré-estabelecidos minimamente, seguramente a gente pode sim ter um impacto aqui dentro destes elementos. Importante dizer, tudo aquilo que a gente tem no nosso sistema de atendimento aos clientes via chamado, que são os famosos e conhecidos SRs, existe lá uma nota também da Oracle relacionada à reforma tributária. Todas as atualizações de cada uma das plataformas que eu mencionei, e-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft e também Fusion ERP, cada um possui uma nota específica. E todas as atualizações estarão contidas dentro da mesma nota para que o usuário não tenha que ficar procurando elementos complementares. Perfeito. Aí temos uma outra dúvida aqui do Ismael Moraes. Foi mencionado sobre a perda dos benefícios do ICMS e ISS. Em relação a PIS e COFINS, os benefícios existem e se encerram em 2027, correto? Acham que aqueles muito específicos como Recine permanecem? Aí, Alberto. Alexandra, o Recine não, tá? Mas tem alguns regimes específicos que foram mantidos pela legislação, tá? Como o reporto, por exemplo. Tem alguns que estão previstos, você pode puxar a própria legislação, sim. Mas esse aqui, que salvo engano, o Recine é da indústria cinematográfica, tá? Esse não foi mantido, tá? Não tem nenhuma previsão específica que mantendo esse regime. Então já é um desafio por si só para as empresas desse setor, tá? Eu até, Alexandre, vi uma pergunta aqui, se você me permitir, que eu queria aproveitar e responder, foi do... Cadê? Eu tô tentando... Miúcha Barreto, não sei se acho que é ela, né? Como ficariam os créditos que não conseguimos nos apropriar depois da reforma? E aí eu acho que é um ponto bem importante, porque 2027 a gente está tendo a extinção do PIS e da COFINS. Então, todo mundo tem a preocupação de tentar tá na dúvida, eu tenho que usar os créditos que eu tenho de PIS e COFINS até 2027, o que acontece depois disso? Ponto. Eles vão permanecer válidos, vão ser utilizáveis, vai poder compensar com a CBS e vai poder pedir ressarcimento e restituição posteriormente. Só que tudo isso tem que estar escriturado, tá, pela empresa da forma mais correta e adequada possível, tá? Mas é possível sim a utilização. Para o ICMS é um pouco mais complicado, tá? Por quê? Porque a lei que trata dos saldos credores de ICMS ainda não foi aprovada pelo Congresso, tá? Que é o PLP 108, tá? Na Constituição tem lá a possibilidade de você utilizar esses saldos credores de ICMS a partir de 2033, quer dizer, você vai poder compensar com o IBS, e se você não conseguir compensar com o IBS, que é a maioria dos casos, porque quem geralmente tem esse tipo de crédito é exportador, agro, é o pessoal que tem resíduo na cadeia tributária. Esse pessoal não vai conseguir utilizar o crédito porque não vai gerar crédito a pagar. Esse pessoal vai poder pedir a restituição, né? Só que só vai poder pedir a restituição 10 anos depois, em 240 parcelas mensais iguais, corrigidas pelo IPCA, tá? Então, só que tem um detalhe, isso ainda está sendo regulamentado, porque ainda não tem uma previsão formal autorizando a transferência desses créditos para terceiros, e ainda que você transfira esses créditos para terceiros, não tem a garantia que os estados vão pagar isso,
né? Porque a verdade é, por que isso não foi aprovado? Porque os estados, nesse momento, tem vários estados em situação fiscal de fragilidade, eles não têm condições de pagar esses saldos credores de ICMS, então isso foi a principal razão pela qual o PLP 108 não foi aprovado no Senado no ano passado. Espera-se que se aprove esse ano, mas a ideia é que você tenha que ter uma garantia de que os estados possam pagar, porque ainda que você tenha o saldo, você registre, e você queira receber esses valores ao longo do tempo, você precisa ter em alguma medida, alguma garantia, e essa que está sendo a discussão agora no Congresso. Qual é a garantia que você vai dar para efetivo pagamento desses saldos credores pelos estados que estão com situação fiscal debilitada? Tem várias discussões, desde pegar dinheiro dos fundos que estão sendo criados para a reforma tributária, como também tentar criar uma espécie de título securitizado, mas aí são outras discussões, isso ainda está no plano das ideias. Não vou aprofundar muito aqui, não, mas era só para responder essa pergunta, porque é importante, tanto em relação a quem tem crédito PIS e COFINS, quanto crédito de ICMS. Não, perfeito, Alexandre. ótimo. Então, tem mais uma outra questão aqui, quer dizer, tem várias questões até, pessoal, que a gente não conseguir responder, depois a gente manda uma resposta para todos os participantes aqui com o material que foi divulgado e com os nossos contatos e também respondendo as perguntas de vocês, tá? Tem uma pergunta aqui do Gilberto Matias, da Açotubo, que ele fala, com o surgimento do IBS em 2026, o Alberto comentou que a apuração na empresa receberá do cliente o valor líquido do imposto, né? Como na cadeia tributária, somos co-participantes, se o cliente não o fizer, né, ficar inadimplente, ele vai ser responsável pelo recolhimento do imposto posteriormente? Não, não no primeiro momento, tá? Até agora, de acordo com a legislação, isso foi um questionamento que surgiu de vários contribuintes, não. O único ponto é, se não foi pago, você não pode, você não gera crédito, né? Então, esse é um ponto de atenção aqui, tá? Fica essa observação. Não tem ainda responsabilidade para co-participante. O Helder aqui trouxe perguntando se a gente vai fazer algum evento específico, né, da reforma tributária para a Zona Franca de Manaus. Obrigada aqui, Helder. A gente realmente não pensou, tá? Mas a gente já pode trazer isso aqui, uma dica, tá? Para a gente fazer um específico para isso, tá? Acho que acredito que ali tem bastante pontos aí para serem considerados, né? Alexandre, eu vi uma outra pergunta aqui que eu posso responder até rapidamente. Alguém perguntou sobre se a substituição tributária Isso, eu vai ia falar, da continuar. Sheila Aparecida Previd. Não, a substituição tributária foi extinta, mas para o regime específico de combustíveis foi mantida a monofasia, tá? Então, a ideia é justamente o que é a substituição tributária? Ela altera o responsável pelo recolhimento do tributo na cadeia. Pode ser substituição para frente, para trás, né? Enfim, para facilitar a arrecadação do tributo, facilitar a fiscalização pelo Estado, pelos entes federativos, tá? A ideia é acabar com isso, porque isso é uma complexidade do sistema atual. Então, não vai ter esse problema, porque você está implementando o split payment, o pagamento vai ser automático, o recolhimento vai ser automático. Então, a ideia é que você não tenha que fazer uso da substituição tributária, tá? Mas, como eu disse, a monofasia, que é um regime parecido, mas aplicável para o PIS/COFINS especificamente, que visa concentrar o recolhimento de toda a cadeia em um único responsável, tá? Esse vai ser mantido pro de combustíveis, tá? Esse que é o ponto. Perfeito. A Vanessa Tavares, ela está perguntando aqui sobre aonde ela pode se atualizar ali em relação ao acompanhamento contínuo dos PETs ali, das atualizações da Oracle, né? A gente vai mandar um e-mail para vocês com o link, tá? Acho que tem mais pessoas também que perguntaram sobre isso, então a gente vai disponibilizar isso para vocês, né? Aí a Joana comenta aqui que vai haver impacto também, né? Além do contas a pagar no contas a receber dos módulos, provavelmente haverá impacto também no inventário, né? E acredito que sim, me complementa, né, Dagoberto, porque eu tenho ali o custo, né, o CPP ali, o CPV, que... A questão do estoque / inventário aqui, ela é determinada por aquilo que efetivamente você incorporou dentro da tua realidade ou reconhecimento contábil / tributário. Isso. Então, assim, ela é impactada pela entrada que você tem e pela movimentação de saída, se aquilo for utilizado como insumo ou se aquilo for utilizado como bem final.
Então, vai depender de como que isso está sendo transacionado. A formação do custeio de estoque ou do custeio de inventário será impactado? Será impactado pelos insumos que estão entrando dentro da companhia no momento que você recebeu estes produtos e de acordo com a tributação que o Alberto já mencionou. Essa questão de substituição tributária a gente não tem mais, tem as questões de compensação, tem reconhecimento que entrou de um lado e a compensação que tem que ser feita de outro. Então, assim, o motor de cálculo, sim, ele é impactado por aquilo que está sendo colocado, mas ele usa as variáveis que já vieram dos sistemas de interfaceamento que vão subsidiar as informações do sistema de estoque. Ok. Eu acredito que a gente passou por todas aqui, até. Deixa eu ver se tem alguma. Acho que tem uma primeira lá que eu acabei não fazendo, do Lucas, que ele fala a questão. Deixa eu só ir para baixo aqui, pessoal. Aqui tem uma questão para ti, Alberto, que eu acho que é importante, se me permite, Alexandre. O Rafael Claro. Martins pergunta aqui se o Alberto conseguiria ajudá-los no levantamento de crédito para eles poderem ter estes reconhecimentos ou estas utilizações antes da mudança de regime, Alberto. Sim, Isso. sim, a gente consegue. A gente até não, enfim, eu acabei não falando, mas a gente tem aqui dentro do escritório uma equipe focada exclusivamente no tema da reforma tributária, tá? Então, tem um grupo de profissionais da equipe tributária dedicado exclusivamente e, obviamente, a gente está trabalhando um produto que vai ser divulgado aí amplamente, que se chama Rota 2033, que visa prestar uma assessoria jurídica completa para as empresas. Em que sentido? É fazer avaliação de impacto, simulações, fazer inclusive levantamento desses créditos. A primeira etapa dessa assessoria é levantar quais créditos a empresa tem a recuperar, créditos disponíveis para compensação e utilizá-los de imediato, tá? Isso é possível, tá? Então a gente faz esse tipo de assessoria e, obviamente, faz pareceres jurídicos, avaliando situações específicas. Tem muitas situações específicas de responsabilidade subsidiária, responsabilidade tributária de plataformas digitais. A gente está trabalhando com o pessoal nesse sentido, mas sim, a gente consegue auxiliar no levantamento de crédito para essas empresas. Perfeito, ótimo. E a última questão aqui, eu colocaria, a pergunta do Lucas Pereira, ele fez bem no início ali, como está o nível de relação entre a Oracle e a EBS IT com os sistemas parceiros fiscais que atuam em uma frente importante, né, que é a geração das obrigações acessórias e processo de mensageria. Aí, acredito que o Dagoberto e o Ronaldo podem colocar aí, mas estamos bem alinhados, tá? Eu já mencionei lá no início que a gente tem quando mencionei esse tópico, que a gente tem aí feito treinamentos específicos com cada um dos nossos integradores de soluções do ponto de vista de repositório. Vocês trabalham também muito próximos com esses integradores fiscais, que são responsáveis por mensageria e o restante dos processos. Então, assim, não vou dizer que para vocês o impacto é menor, mas primeiro, estes parceiros precisam conhecer todo o impacto que vai ser gerado do ponto de vista de receber os dados que estão sendo extraídos das plataformas de ERP, para que depois esta sinergia entre essa recepção de dados possa trabalhar em conjunto com vocês, para que vocês possam aí, em conjunto, fazer os ajustes necessários do serviço de consultoria e implementação. É isso, não, Ronaldo? É isso. A gente está acompanhando aqui o time aqui de operação da EBS, tem um pessoal já destacado aqui para acompanhar esses temas todos, junto à Oracle, junto também aos parceiros fiscais que nós temos aí parceria, né? E para auxiliar o cliente. Então, podem nos utilizar aí como ponto de ligação aí dessas coisas, a gente vai ajudar nisso todos que precisarem aí. Bom, obrigada, pessoal, a todos que seguiram aqui, né? Tá? A gente ainda está aqui com 100 participantes. Conseguimos dentro do espaço também, porque é um contexto aí que eu acho que tem iniciando agora, mas o caminho é longo, né, pela frente que nós temos, então a gente conseguiu abarcar e tirar as dúvidas de vocês, falar um pouco do tema. É o primeiro evento da EBS, mas não será, vai ter outros agora falando sobre a questão da reforma. A gente está trazendo o Alberto e o Dagoberto sempre para conversar um pouco sobre esse tema aqui junto com vocês, explanar, falar um pouco do que está mudando. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha
esclarecido algumas dúvidas que vocês tenham. Nos colocamos aqui à disposição e queria agradecer aqui ao Ronaldo, Dagoberto e ao Alberto pela presença, pela disponibilidade, pelos ensaios, né? Porque para tudo ficar bonitinho aqui para vocês, a gente ensaiou, fez tema de casa antes, né? Então, agradecer a todos aqui pelo tempo disponível. E em breve a gente terá outro evento e enviará aí nas mídias sociais, colocará os links para vocês nos acompanharem. Tá bom? Muito obrigada a todos e um bom final de semana a todos. Obrigada. Obrigado, Obrigado, pessoal. até mais. Bom Obrigado, final de semana. pessoal. Até a Tchau, próxima tchau. oportunidade. Até mais.